Você sabe o que é perpétuo e lançamento? Eu vou te mostrar que essas podem não ser as melhores opções quando se falam em infoprodutos e também vou te mostrar uma alternativa que pode ser muito lucrativa para você. A ideia aqui não é defender um modelo ou outro, uma estratégia ou outra, mas sim deixar o mais claro possível para que você possa escolher de acordo com o seu cenário atual. Então, se você está começando agora no marketing digital, é importante que você já comece com a estratégia certa e com esse vídeo você vai ser capaz de escolher a melhor para você. Bom, o que é lançamento e perpétuo então? Qual é a principal diferença entre eles? Eu vou explicar aqui de uma forma bem simples, eu não vou entrar em muitos detalhes do lançamento e do perpétuo. Então, se você quiser com detalhes um dos dois ou os dois, comenta aqui embaixo que eu posso trazer em um próximo vídeo. Mas aqui eu vou dar uma breve explicação para que você fique por dentro do que é cada um deles. Bom, então o lançamento e o perpétuo eles são duas modalidades diferentes para você escolher na hora de vender o seu infoproduto. E eles têm algumas diferenças principais. No perpétuo, o carrinho do seu produto fica sempre aberto. Isso significa que a qualquer momento, a qualquer hora, alguém pode comprar o seu produto. Não tem um tempo específico para isso, não tem uma data limite. A todo instante, alguém pode comprar o seu produto. Já no lançamento é diferente, o tempo que o carrinho fica aberto é limitado. Então, geralmente, gira em torno de uma semana, um pouco menos até, para que as pessoas possam comprar um produto. Ou seja, trabalha muito mais com a urgência e com a escassez de tempo. Até porque se não comprar hoje, só daqui a alguns meses para ter acesso a essa oferta de novo. Isso se vier a acontecer novamente. A segunda diferença é que no perpétuo, a jornada de compra ela é indefinida. Ela não é fixa e não é a mesma para todo mundo que compra. Ou seja, todos compram o seu produto, mas eles não vêm do mesmo lugar. Um pode vir do seu Instagram, outro pode ter te conhecido porque alguém te indicou, outra pessoa te achou no YouTube, entre outras diversas formas de entrar no teu funil de vendas até virar teu cliente. Essas pessoas podem ter assistido 2, 3 vídeos teus e já terem comprado, mas também podem ter assistido um vídeo há um ano atrás, esqueceram que você existe, te encontraram de novo porque precisam resolver aquele problema novamente, e aí sim compraram um curso um ano depois de ter te conhecido. Então varia muito, porque o seu produto sempre está disponível para comprar e as pessoas compram quando quiser. Ou seja, a jornada de compra fica a critério do comprador, do cliente, não ao seu critério, ao critério do expert ou do produtor. Já no lançamento é diferente. A jornada de compra ela é muito bem definida. Primeiro você se inscreve nas aulas, depois tem as aulas de lançamento, geralmente 3, 4 aulas, e por fim o carrinho abre, fica aberto durante uma semana, depois fecha. Ou seja, a única forma de você ter acesso ao produto é assistindo às aulas de lançamento e depois tendo acesso à oferta que é feita na aula e aí sim você compra. Ou seja, todas as pessoas vêm pelo mesmo caminho. Elas não vêm por caminhos distintos e nem decidem quando comprar, porque já tem um prazo definido tanto para as aulas quanto para o intervalo que a oferta vai estar disponível. Como eu falei, geralmente é uma semana. Por fim, a última grande diferença entre essas duas estratégias de vendas é que no perpétuo as vendas podem acontecer todo dia, a todo instante, porque o carrinho fica sempre aberto. E ele também acontece todo dia, ou seja, a todo instante tem anúncio seu rodando, a todo instante tem conteúdo novo. Enfim, você sempre está fazendo alguma coisa nova, com menos intensidade que no lançamento, mas sempre tem que estar alimentando para a máquina girar, porque senão ela para. Já no lançamento é diferente. Apesar de o produtor ali, de o especialista, ter que fazer conteúdo sempre, afinal, ele tem que manter e crescer a audiência, os lançamentos em si, não a produção de conteúdo, mas os lançamentos em si, só acontece poucas vezes no ano, geralmente 2, 3, 4 vezes no máximo, assim. Ou seja, o lançamento não acontece todo dia, os esforços para o lançamento não acontecem todos os dias, mas sim poucas vezes durante um ano. Ou seja, a cada 2, 3 ou 4 vezes no ano, o especialista vai se esforçar para fazer uma porrada de anúncios, um monte de vídeo e também fazer as aulas de lançamento para vender. Então essas são as três principais diferenças entre o lançamento e o perpétuo. É o tempo limitado para comprar no lançamento e o tempo indefinido a critério do consumidor no perpétuo. A jornada de compra bem definida no lançamento é a jornada de compra não definida e bem diferente para todos os casos no perpétuo. No lançamento acontecendo poucas vezes no ano, 2, 3 vezes, e no perpétuo acontecendo todos os dias. Bom, então para deixar mais clara a definição de lançamento e perpétuo, eu vou dar alguns exemplos aqui de produtos que devem ser feitos em lançamento e também produtos que devem ser feitos no perpétuo e não podem ser feitos em lançamento. Para lançamento, por exemplo, produtos com turmas. É muito comum que produtos com turmas sejam vendidos através de lançamentos e não todos os dias
como é no Perpétuo? Por um motivo muito bem simples, eles têm turmas. Ou seja, novas turmas não podem abrir todos os dias. Elas têm que abrir a cada intervalo de tempo. Pode ser a cada 6 meses, a cada 3 meses, a cada um mês, uma semana, enfim. Mas não podem abrir todos os dias. É claro que podem ter pré-vendas e tudo mais, mas aí a gente vai estar entrando em outra área aqui. Mas a princípio, produtos com turma geralmente são lançamentos. Como turmas de conversação em inglês, por exemplo, mentorias em grupo, e algum produto sazonal, algum produto que pode ser vendido somente em uma época específica do ano, como por exemplo, algum curso de confeitaria específico para ovos de Páscoa. Tu não vai vender um curso de ovos de Páscoa em outubro, em novembro. Tu vai vender perto da Páscoa. E esses são alguns exemplos, então, de produtos que são feitos através de lançamento. Ou seja, geralmente produtos com turmas ou sazonais são os mais comuns aqui com os lançamentos. Já quando a gente fala de perpétuo, a gente tem outro cenário, ou seja, são produtos que vendem todos os dias, lembrando, né? Não necessariamente vendem, mas estão rodando todos os dias, né? Então, por exemplo, e-books. A maioria dos e-books não tem uma periodicidade específica, uma sazonalidade específica para ser vendido, ou seja, pode deixar o carrinho aberto todos os dias. Mas, por exemplo, se for um e-book de ovos de Páscoa, de como fazer ovos de Páscoa, de receitas, aí é claro que pode até deixar aberto, mas vai vender bem menos do que se fizer um lançamento perto da Páscoa. Eu tenho que entender não só o tipo de produto, mas também o nicho que você está inserido. Outro exemplo de produto perpétuo são os templates. Não faz sentido eu trancar as pessoas, eu impedir as pessoas de comprarem template de uma página de vendas, por exemplo, para elas utilizarem no produto delas, porque elas precisam na hora que elas procuram. Depois elas não procuram mais. Então, se eu faço templates de página para vender, mas faço lançamento, é muito provável que muitas pessoas vão ver os meus vídeos no YouTube, vão acessar o meu canal, meu Instagram, vão clicar ali para comprar o meu produto. Quando verem que está fechado o carrinho, que não está aberto, elas não vão comprar, obviamente, e provavelmente vão comprar de outra pessoa que também vende templates para a página de vendas e trabalha no Perpétuo. Por isso é importante você entender aqui essa diferença e também se o seu produto vale a pena estar no Perpétuo ou não. E também outro exemplo de produtos que vendem no Perpétuo são cursos, por exemplo, que resolvem algo urgente. É um curso que faz o bebê dormir melhor, por exemplo. É um caso de produto que é muito ruim se for feito em lançamento, porque quando é que um curso desse tipo é comprado? Quando os pais que dormem mal durante a noite por causa que o bebê fica chorando, estão cansados, estão exaustos e aí procuram uma solução para isso. E aí é o mesmo caso dos templates. Eles vão acessar os meus conteúdos, vão se interessar, mas não vão comprar porque eu não deixo, e aí vão atrás de outra pessoa ou simplesmente não vão comprar porque não tem. E aí quando você abrir o carrinho no lançamento, pode ser que essas pessoas comprem porque elas ainda têm a dor, mas pode ser que elas não comprem porque já resolveram um problema de alguma outra forma. Então esses foram alguns exemplos do Perpétuo e também do lançamento, para você entender um pouco melhor quais tipos de produtos se enquadram para cada um dos casos. Então tá, agora você já entendeu um pouco do conceito de Perpétuo, de lançamento, entendeu a diferença entre os dois, exemplos também, mas qual escolher para o seu caso? Como definir de fato a estratégia que você vai utilizar? Bom, eu já te adianto que o ideal é que você não escolha nem o Perpétuo e nem o lançamento. Para a gente entender por que não escolher nem lançamento e nem Perpétuo, eu acho legal entender os principais pilares que sustentam um negócio digital. Eu pensei aqui nesses pilares pensando em um negócio iniciante, né? Um negócio que está começando. Mas antes de eu te falar quais são esses pilares, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo, para aprender ainda mais com a minha trajetória, para que a gente consiga se dar muito bem nesse mercado dos infoprodutos. Dito isso, vamos para o Canva. Eu vou fazer aqui um desenho breve de como são esses pilares que sustentam um negócio digital. Bom, então tá, se você já percebeu, são 3 os pilares que sustentam um negócio digital. Deixa eu até ilustrar aqui para ficar melhor, né? Quais são esses 3 pilares? Bom, o primeiro pilar é a previsibilidade. Previsibilidade de quê? De dinheiro, né? De caixa. O segundo é a capacidade de testes. Eu vou colocar só testes. E o terceiro é a energia. Energia de quem? A sua energia. A energia do produtor, a energia de quem vai fazer acontecer. Eu mudei aqui as cores para ficar melhor de compreender, mas basicamente esses são os 3 pilares, na minha visão, que sustentam um negócio digital. Previsibilidade, testes e energia. A previsibilidade ela é quase que autoexplicativa, né? O quão previsível é a sua geração de caixa, a sua geração de receita, de dinheiro, a capacidade de entender quanto dinheiro você provavelmente vai gerar no próximo mês, no próximo ano, de acordo com vários dados que você possui, taxa de conversão, seguidores, visualizações e entre outros dados. Já o segundo pilar sobre os testes, basicamente se refere à capacidade de realizar testes no seu infoproduto. Os testes aqui no caso são em todas as áreas. Então testar anúncios diferentes, páginas de vendas diferentes, mudar a copy, mudar a cor do botão, fazer mais conteúdo, menos conteúdo, conteúdo mais longo,
mais curto. Enfim, são infinitas as possibilidades que você tem para testar no seu produto, seja página, anúncio, vídeo, foto e por aí vai. E quanto mais você testa, mais você entende como pode melhorar. Quanto mais você melhora, mais a sua conversão aumenta ou os seus custos diminuem. A linha final, que é a linha do lucro, é maior. E por fim, é claro, a sua parte, o quanto de energia você tem, o quanto você consegue se dedicar, o quanto você está disposto a se dedicar, quais desafios você está disposto a suportar. Então, entendendo esses 3 pilares aqui também, quais são os mais prioritários para você e quais têm mais prioridade para você, você consegue entender qual é a melhor estratégia para o seu caso em específico. De acordo com como você se enquadra em cada um desses pilares, também qual é o resultado que você quer de cada um deles. Então, para não ficar muito na teoria aqui, eu vou mostrar basicamente como que o lançamento e o perpétuo se enquadram em cada um desses pilares. Então tá, aqui eu fiz um esqueminha do lançamento só para você entender, só para ficar mais visual aqui para explicar. Então o lançamento, ele tem previsibilidade, ou seja, você consegue entender quanto você vai atingir no próximo lançamento. Ou seja, eu vou fazer um lançamento daqui a 3 meses. Eu consigo ter mais ou menos uma noção de quanto que eu vou faturar nesse próximo lançamento? Eu até posso fazer algumas estimativas baseadas no meu lançamento anterior. Só que o problema é que são 3 meses de diferença. As chances dessas projeções estarem certas são bem baixas, ou seja, a previsibilidade aqui no lançamento ela é baixa, quase que nula. Não é nula, mas é bem baixa, é bem menor do que no perpétuo. Então vamos mudar aqui para vermelho, significa que a previsibilidade não é muito boa. Então tá, agora o segundo pilar de testes. O lançamento ele te permite fazer muitos testes? E a resposta é não. Você consegue sim fazer testes no lançamento, só que o problema é que esses testes vão acontecer a cada 3 meses ou a cada 2 meses, enfim, depende da periodicidade dos seus lançamentos. E o problema disso é o seguinte, imagine que você quer testar a diferença que mudar a cor de um botão vai ter na taxa de conversão de cliques naquele botão. Você vai ter que esperar 3 meses para mudar somente a cor de um botão para entender se ele altera ou não os resultados, sem contar as muitas variáveis que tem ao longo desse caminho. Você vai fazer ou não os mesmos anúncios? O seu pixel vai estar ou não mais otimizado? Entende? Tem muitas variáveis ao longo desse caminho para considerar que simplesmente a mudança de cor do botão fez efeito no lançamento que você alterou ela. Então é um período de tempo muito grande para se fazer testes. E se eu fizer mais de um teste, pior ainda, porque eu não vou saber da onde, de qual alteração que eu fiz que veio esse resultado. Se foi da combinação das duas, ou se foi de uma só e a outra não fez efeito. Ou pior ainda, eu posso alterar alguma coisa e ter menos resultado do que eu tive no lançamento anterior, menos lucro e por aí vai. Então te limita muito os lançamentos no quesito testes. Por isso, vermelhinho para o lançamento também. Agora, quando a gente fala de energia, o quanto de energia você, produtor, expert, vai ter que dedicar para fazer um lançamento. É natural no lançamento que quando se iniciam a produção de anúncios, das aulas, do curso em si, o expert, o influenciador, ele vai ter que trabalhar muito mais, é óbvio, vai ter que fazer mais conteúdo, mais anúncios e tudo mais. Então a carga produtiva dele, a energia que ele vai ter que dedicar nesse período de lançamento, é gigante, mas também geralmente o resultado vem depois do lançamento. Se dedica, se gasta muita energia, mas depois se ganha muito dinheiro. Mas a questão é, será que você vai conseguir ficar 3 meses sem ganhar dinheiro? Porque você faz lançamento a cada 3 meses, ou seja, você ganha dinheiro a cada 3 meses. Depois você vive com o que você ganhou. Então será que você vai ter psicológico suficiente para continuar fazendo conteúdos, continuar trabalhando sem estar ganhando nada? Talvez sim, até porque o que geralmente se ganha nos lançamentos é bastante dinheiro, dá para cobrir os custos dos meses seguintes, que não vai vender nada, ter um bom lucro e depois ainda ter mais dinheiro para investir nos próximos lançamentos. Mas pode ser que não, e aí depende de cada pessoa. Por isso não vai ser vermelho nem verde, pode ser um amarelo, um laranja, porque varia muito de pessoa para pessoa. Então o lançamento ele tem pouca previsibilidade, dá para fazer poucos testes também. E a energia varia de pessoa para pessoa. Tem gente que dá conta de gastar a energia que o lançamento precisa, tem gente que não. Então, varia de pessoa para pessoa. Bom, então já o perpétuo, a previsibilidade dele já é um pouco melhor, porque você vende todo dia, então você tem dados todos os dias, consequentemente, você consegue ter uma noção de quanto você pode vender na próxima semana, no próximo mês, nos próximos 6 meses e também no próximo ano. E a tendência, claro, é que aumente se você fizer tudo certinho, bonitinho. Por isso, verdinho aqui para previsibilidade. A energia tá verde ali, né? Vou botar um verde diferente, então. Verde limão aqui, ó. Para não ficar igual. Ficou ruim, mas tudo bem. Previsibilidade, então, é um pouco melhor.
A capacidade de fazer novos testes também é muito boa, porque todos os dias o seu produto está rodando, o carrinho está aberto e tudo mais. É claro que você não vai fazer novos testes todos os dias, até porque eles precisam de tempo para ter resultado suficiente e você tirar as conclusões depois, mas é muito mais fácil de realizar testes, por exemplo. Eu não preciso esperar 3 meses para realizar um teste, eu posso realizar um teste a cada 1, 2 semanas, dependendo do tipo de teste que eu for realizar. Por fim, a energia. Se gasta muita energia, pouca energia, depende. Eu acredito que no quesito criação de conteúdo, a energia gasta no perpétuo é similar à do lançamento, apesar de no lançamento terem os picos de energia gasta, mas também tem pico de faturamento, então para mim é aceitável. Mas agora no quesito psicológico, aqui você não vai precisar trabalhar sem ganhar dinheiro, esperando por um momento onde vai ganhar muito dinheiro. Pelo contrário, você vai ganhar pouco, mas vai ganhar todos os dias. Então é claro que tem pessoas que não são afetadas por isso, para elas tanto faz, mas tem pessoas que precisam desse pico, não de vendas, mas de dopamina no cérebro, quando a venda da Hotmart, da QIFI, cai lá no celular a notificação. Por isso pode ser melhor para algumas pessoas trabalhar no perpétuo justamente por ver o faturamento aumentando todos os dias. Mas eu não vou botar aqui verde não, eu vou colocar laranja também, porque como eu falei, na questão de produção de conteúdo, ela acaba sendo o mesmo gasto de energia, então no fim é quase a mesma coisa, mas tem esse fator psicológico que é um ponto mais positivo para o perpétuo. Então recapitulando, o perpétuo ele tem mais previsibilidade, dá para fazer mais testes, e a energia é meio a meio. É praticamente a mesma coisa que o lançamento. Agora que você já entendeu como que o lançamento e o perpétuo se enquadram nesses 3 pilares que sustentam o negócio digital, qual escolher? É o perpétuo? É o lançamento? Como eu falei, o ideal é que nenhum dos dois seja escolhido. Na minha visão, faz mais sentido uma estrutura híbrida, um modelo híbrido, onde aconteça tanto o lançamento quanto o perpétuo. Esse modelo híbrido é muito simples. Acontece lançamentos de vez em quando, a cada 3 meses, por exemplo, mas o carrinho nunca é fechado, ele sempre está aberto. Ou seja, as pessoas compram quando quiser e tem o pico de faturamento. Mas aí pode parecer, pô, será que faz sentido isso mesmo? Quem compra quando quiser não vai comprar no lançamento. Então se eu fizer o lançamento vai ter pouca venda, não vai ter o mesmo resultado. Tudo bem, pode até fazer sentido esse tipo de pensamento, mas na minha visão isso não é certo. Eu acho que o lançamento e o perpétuo trabalham com 2 níveis de consciência diferentes de público. O lançamento é muito mais para aquele público que está em cima do muro, que está indeciso ainda, não sabe para onde ir, está com dúvida, tem outros produtos que ele está considerando também, não é muito a prioridade dele agora. Então o lançamento é aquele empurrão que ele precisa para tomar uma atitude de fato e comprar. Mas também tem aquelas pessoas que têm um nível de consciência um pouco mais alto, que entendem que o produto faz sentido para elas, que elas precisam resolver esse problema, e aí acabam comprando sem precisar de nenhum incentivo que o lançamento traz. Então um acaba não tirando a venda do outro na minha visão. É claro que pode reduzir um pouquinho o faturamento do lançamento, ou reduzir um pouquinho o faturamento do perpétuo quando ocorrerem os lançamentos, mas eu acho que é muito pouco esse impacto que as duas estratégias juntas possuem. Então aqui voltando para o nosso querido Canva, é o melhor dos mundos, né? O híbrido ele tem previsibilidade porque tu trabalha no perpétuo, dá para fazer bastante testes também porque trabalha no perpétuo, mas também eventualmente pode fazer testes nos lançamentos e se der alguma coisa errada, não tem tanto problema assim, porque trabalha no perpétuo e fatura todos os dias com constância, então o impacto no faturamento, mesmo que haja algum erro, não vai ser tão grande. E a energia gasta é um pouco maior só porque vai se esforçar um pouco nesses períodos de lançamento. Mas em compensação, vai faturar todos os dias e com isso se motiva mais a se esforçar e com isso ter mais resultados ainda por conta do esforço dedicado. É claro que a estratégia a ser adotada pode variar de acordo com cada um dos produtos e não existe nenhuma certa, nenhuma melhor ou pior. Existe a ideal para o seu caso em específico. Eu mostrei aqui as 3 principais utilizadas, lançamento, o perpétuo e também a estrutura híbrida, mas no fim das contas é você quem vai decidir qual estratégia que faz mais sentido para o seu caso. Então você tem que levar em consideração que tipo de produto você tem, qual nicho que você atua e, é claro, levar em consideração também os pilares que sustentam o negócio digital, a previsibilidade, a energia e a capacidade de realizar testes. Se você tiver noção dessas variáveis, você vai conseguir entender qual a melhor estratégia que você deve adotar para vender o seu infoproduto. E se você já definiu qual é o modelo de vendas que você vai utilizar para vender o seu infoproduto, tem uma outra coisa que você não deve esquecer de fazer, que é validar a sua ideia. De nada adianta você ter um modelo bom, botar para rodar, mas não ter a sua ideia validada. Por isso eu fiz esse vídeo aqui
que mostra como você pode validar a sua ideia para descobrir se ela tem ou não potencial de venda e se vale a pena de fato dedicar tempo, dinheiro e toda a sua energia para o seu projeto ou se vale a pena mudar. Por isso, assiste esse vídeo, não perde tempo com o seu projeto e, é claro, se inscreve aqui no canal também.